Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Voltamos aqui agora já, mano, Brasileirão já voltando aí, né? Semana de Copa do Brasil, né? Onde a gente não jogou, então a gente acabou só se divertindo, né? Só assistindo aí os rivais darem a vida. O Corinthians arrumou um empate ainda, né? O São Paulo acabou perdendo pro Flamengo, mas a gente voltou aqui pra falar de Brasileirão. Então vamos falar de Brasileirão, vamos falar da sequência, como eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito quando o Palmeiras disputa Brasileirão, de ficar vendo sequência, de ficar simulando resultados e tal. Não vou simular resultados, vamos falar só sobre os próximos jogos e falar dessa sequência que a gente tá perto de terminar contra o Fluminense, né? Antes de tudo, se inscreve no canal aí, deixa seu comentário, seu like, e é isso aí, vamos lá então ver. Palmeiras que está na liderança atualmente aí, ó, com 49 pontos, 8 à frente do Fluminense, 9 à frente do Flamengo e 10 à frente do Corinthians, né? Na rodada passada, apesar do empate, a gente passou do Corinthians porque o Corinthians perdeu, né? O Corinthians perdeu pro Fortaleza. Então, nessa sequência complicada aí que a gente teve, né, de Corinthians, Flamengo e Fluminense, quer dizer, que a gente vai terminar agora, passamos até aqui muito bem, né? Ganhamos o Corinthians fora, né? Um jogo importante, clássico, né? Lá em Itaquera. Nunca é fácil, apesar que a gente tem uma certa vantagem jogando lá, mas nunca é fácil, né, mano? Vocês estão ligados que não é fácil. Acabamos ganhando. E aí, depois contra o Flamengo, que era, assim, um jogo extremamente decisivo, o empate, né? Porque se a gente perde, os caras chegam a 6 pontos. Se a gente ganha, a gente ficaria a 12, né? O que acabou acontecendo que foi um empate, não mudou nada. O que aconteceu? Que diminuiu uma rodada pros caras, né? E aí, o Corinthians perdeu pro Fortaleza. A gente, então, mesmo não ganhando, acabamos abrindo um ponto a mais, né, do Corinthians, e o Fluminense ganhou por 5-2 o Coxa, né? Deixa eu ver, o Fluminense tá quase como... o Palmeiras e Flamengo com 38 gols e o Fluminense com 37. Os caras estão perto aí, só que toma muito gol, né? Vamos falar sobre isso também. E agora a gente tem o Fluminense fora de casa no Maracanã, que não vai ser nada fácil. O gramado do Maracanã tá uma merda, e isso prejudica inclusive o próprio Fluminense. E é um jogo difícil, é um jogo complicado. Os caras jogaram aí no meio da semana contra o Corinthians a Copa do Brasil, mas não vai ser nada fácil. Eu não sei como que vai, eu imagino que eles vão completos, porque eles não têm jogo depois, né, no meio da semana. O Flamengo pega o Botafogo, é que é clássico, mas é difícil imaginar o Flamengo não ganhando esse jogo. E o Corinthians pega o Bragantino, né? Aqui, pô, mano, um empatezinho aqui é até o resultado normal. Se eu tivesse que apostar em alguma parada aí, eu ia apostar no empate. Enfim, né? E o Palmeiras pega o Fluminense, e eu já até falei sobre o Fluminense no vídeo que eu falei sobre a Copa do Brasil. O Fluminense tem muitos problemas defensivos, né? É um time muito bom no meio pra frente, tem jogadores muito bons, os volantes são muito bons de bola, os laterais apoiam bem, mas exatamente por eles apoiarem bem, eles têm dificuldades na marcação. Então o Palmeiras tem que saber explorar essa parte aí do Fluminense, essa falta de equilíbrio, né? O time é muito bom, mas não tem equilíbrio, né? A parte ofensiva é muito boa, mas a parte defensiva deixa a desejar. E aí depois eu vou ver as 3 próximas rodadas pra gente não se alongar muito, tá? E aí depois a gente tem o Bragantino fora, né? O Bragantino não tá no seu melhor momento, mas sempre é um jogo difícil fora, né? Flamengo e Ceará em casa é tranquilo pra eles, imagino eu. Corinthians e Inter, que é um jogo difícil. Sempre olhando mais o Flamengo, né? Já, tudo bem, tem o Fluminense aqui, obviamente que dependendo do nosso resultado, o Fluminense, né? Mas o Fluminense é o furacão fora. Mas olhando o Flamengo, né, que é o time mais forte aí, na busca, os caras, vai ser difícil o Flamengo perder algum jogo, sabe? Até empatar, cara. Então, ainda bem que a gente abriu esses pontos aí. Agora, a nossa obrigação é manter, né? Fazer o dever de casa aqui, ó. Bragantino, depois a gente tem Juventude em casa. Aí o Flamengo tem o Goiás fora, é chato. É chato, mano. É chatinho, sim. Corinthians tem São Paulo, que é o clássico bom. E o Fluminense tem o Fortaleza em casa. Que o Fortaleza melhorou bem também, né? Mas enfim, a gente tem... Numa rodada onde todo mundo tem um jogo mais complicado, a gente tem um jogo teoricamente mais tranquilo. Obviamente que a gente vai ver na hora, né? E aí, no dia 27, na 27ª rodada, a gente tem o Santos em casa. É um jogo difícil, né? Que é clássico, mas a gente ganhou na Vila. Então, assim, por se tratar de uma campanha de líder de campeonato, tem que ganhar, né? Obviamente, tem que ganhar do Santos, apesar de ser clássico, apesar de tudo. E aí tem um Fla-Flu na mesma rodada. Corinthians pega a América fora, né? Pode se complicar aqui. E o Fluminense, né? Como eu falei, Fla-Flu. Então, assim, o Palmeiras nas próximas 3 rodadas aí, né? Quer dizer, nas próximas 4, né? Que eu vi aqui a rodada que a gente pega o Fluminense, que já é, mano, uma das rodadas mais cruciais aí. Depois 3 rodadas importantes, onde alguns adversários aí têm alguns confrontos difíceis. Então, essa sequência que a gente
gente tá passando, que falta o jogo do Fluminense. É isso que eu falo de mini campeonatos, né? A gente teve uma sequência de 3 jogos difíceis, né? Corinthians, Flamengo e Fluminense, que vai terminar agora. E depois a gente tem Bragantino, Juventude e Santos, que é teoricamente uma sequência mais fácil. Mas se moscar, perde ponto, né? Palmeiras perdeu muito ponto com o pessoal lá de baixo da tabela no primeiro turno e agora não pode continuar assim. Beleza? Mas é isso, mano. Eu acho que essa sequência, esse jogo contra o Fluminense, ele vai ditar muita coisa. Porque se a gente ganha, cara, a gente vai ter passado vivo de uma sequência muito complicada. E aí depois a gente vai ter o Galo, que é um jogo separado ali, o teu São Paulo ainda em casa e o Inter, que é só na última rodada. Se continuar assim, a gente pode chegar até nesse jogo contra o Inter já campeão. Mas se continuar, né? Obviamente. No futebol não existe sim, né? A gente vai descobrir lá na frente. Beleza? Comenta aí o que vocês esperam dessas próximas rodadas aí, desses próximos jogos do Palmeiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, é nóis.